Vou começar aqui. Aula gratuita número 22. Confiar no caminho. Quando o controle deixa de ser possível. Hum. Olá, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. Para você que chegou junto, ao vivo, meu agradecimento especial, porque isso me dá força para prosseguir, vocês sabem disso. Agradeço especialmente aqui a Deise, a Cláudio e o Paulo e a Ana, que já estão junto aqui, né? E os que vão chegar também, né? E para as pessoas que vão ver a aula posteriormente, também o meu muito obrigado. É muito bom saber que o nosso trabalho está atingindo cada vez mais pessoas dispostas a pensar no caminho, não somente na sua forma óbvia, mas que ele gere também uma transformação de fato. E eu acho que é a partir disso que é a ideia dessas aulas e tal. E eu acho que quem está percorrendo junto com a gente aqui está podendo perceber aos poucos como é que está sendo. É legal porque eu tô tendo os feedbacks também pelo YouTube de gente que vê depois e que manda mensagem, então isso é muito interessante. Pois bem, eu tomo a liberdade de lembrar que a gente já percorreu aqui 21 aulas, olha que legal. A primeira, cuidar dos pés é cuidar do caminho, planejamento, como cuidar do medo, a estratégia com o livro dos Cinco Anéis do Musashi, como tornar uma meta impossível possível, a sexta, chão, depois direção, horizonte, ritmo, silêncio, peso, desapego, o tempo, 14, retorno, 15, integração, 16, o vazio, 17, o vazio, aula 2, vocês lembram? Depois, a força da narrativa, depois, o que você faz com o que viveu no mundo, o divino e o divino, aula 2, que foi a nossa última aula. Isso quer dizer que a gente abordou tudo que a gente abordou aqui, né, em relação com o empreendimento de uma jornada pessoal, seja no caminho e seja na vida, né? E eu acho que se o caminho não servir para esse tipo de reflexão, a gente não está falando de peregrinação de fato, né? E hoje nessa aula a gente vai tentar falar de aprender a confiar. E para isso a gente vai abordar a confiança que se relaciona ao corpo, ao processo, a confiança que precisamos ter nos imprevistos, na sinalização e na vida. Eu peguei esses 5 tópicos para a gente pensar junto aí. Vamos lá? Enfim, confiar não é acreditar que nada dará errado. Confiar é continuar caminhando quando você realiza que não é possível controlar tudo. Vocês sabem que eu sempre parto da etimologia, então eu vou fazer uma provocação como de costume, né? Confiança vem do latim confidentia, de confidere, com, que significa inteiramente, completamente, e fidere significa ter fé, depositar crédito, né? Ou seja, confiar é entregar-se inteiramente aquilo que não pode ser totalmente verificado. Eu sempre digo isso para a Ana, minha mulher, e desde 2013 a gente se pautou por isso. Deus muitas vezes convida a gente a colocar o pé, mesmo quando a gente não vê o chão. E isso é confiar inteiramente. Isso é um ato de fé verdadeiro. E acreditem, Deus sempre nos colocou o chão. Graças a Deus. E é nessa perspectiva que eu quero trazer esses 5 aspectos. Tá legal? Vamos confiar então, ou melhor, vamos começar então com confiar no corpo. O primeiro deles tem a ver com isso, com confiança no corpo. Muitas vezes nós somos impelidos a desconfiar do corpo, como se ele fosse apenas uma máquina que precisa obedecer à mente. Mas isso não é verdade. Primeiro, por um pressuposto simples. A máquina, se a gente for pensar bem, a máquina desgasta. O corpo se desenvolve. Eu não estou dizendo que ele não envelheça, eu estou dizendo que, diferentemente de uma máquina, ele pode se desenvolver. Então, se você abre o Instagram, por exemplo, você vê dezenas de postagens de personal training que começam a trabalhar com pessoas acima de 90 anos e poucas semanas depois
o que parecia muito enferrujado volta a ter mobilidade, né? Se continua, perde gordura, se continua, ganha musculatura. Claro, é diferente de malhar aos 30, aos 50 e aos 90, mas a gente sabe que quem faz, desenvolve. Então a primeira coisa é confie no corpo, trabalhe e ele dá retorno. Então isso é condição sine qua non para a gente prosseguir. Se a gente for pensar numa perspectiva oriental para falar da confiança no corpo, a gente pode nos lembrar que para o taoísmo o corpo participa do fluxo do Tao, ou Dao, né? Se a gente for para o chinês tradicional, que significa o caminho. No Zen, a postura é inseparável da consciência. Basta conhecer um pouco de prática do budismo Zen, por exemplo, que a gente pode perceber que a retidão do corpo tem reflexo imediato na retidão da consciência. É por isso que a gente fica ereto, numa postura de lótus, ereto, na hora de a gente meditar, né? E eu posso falar sobre isso porque eu estudei esse budismo tibetano, budismo Zen, budismo Shingon. Então, essa relação é muito inseparável, né? A postura é inseparável da consciência. Se a gente fala especificamente do caminho, acontece algo que é curioso. Nos primeiros dias, a gente tenta impor um ritmo ao corpo, falando especificamente do caminho de Santiago, por exemplo. Logo, logo, se a gente estiver atento, a gente descobre que o corpo possui uma inteligência própria. Ele sabe quando acelerar, ele sabe quando reduzir, ele sabe quando parar, ele sabe quando beber água. Se bem que as pessoas que eu preparo para o caminho, eu indico que não esperem o corpo pedir água. Eu indico 3 goles a cada meia hora. E é sempre melhor continuarmos hidratados do que sentirmos sede. E sede, só para deixar claro isso aqui, é um estágio posterior ao corpo pedindo água, viu? Só que a gente precisa estar atento e com nossa sutileza muito ligada, né, assim, no modo on, para perceber o que é de fato o sinal do corpo e não grito de alerta como a sede. Eu costumo dizer que a sede já é um grito de alerta. É assim, as pessoas dizem o seguinte, que quando você está com sede, quer dizer que o seu organismo já está um pouco desidratado, né? Então, quando você já está, né, Paulo, não é isso? Você que é da área da saúde, você sabe disso. E quando você já está sentindo sede, significa que você já está num processo de desidratação. Agora, o corpo ele te dá um sinal que você precisa da água, mesmo antes da sede. Só que para isso você precisa estar com a sutileza muito ligada. E com certeza quem faz o caminho se presta muita atenção no corpo, no que está sentindo, na nossa atenção, na nossa forma de caminhar, na nossa irritabilidade, em tudo isso, você vai começando a perceber, opa, preciso de água. Então, é isso. Uma coisa é certa, é fato. Talvez uma das maiores aprendizagens da peregrinação seja deixar de comandar o corpo para começar a estudá-lo. Atenção nisso que eu estou falando, que isso é importante. Quando a gente aprende a escutar as sutis mensagens corporais, tudo muda em uma peregrinação. Isso eu posso afirmar categoricamente para vocês. E eu acho que a Cláudia mesmo, ela já teve essa relação de escuta com o corpo, tanto que a gente já comentou sobre isso aqui, né, Cláudia? Isso é muito importante e para ela, sobretudo, ela precisa muito ouvir o corpo durante a peregrinação, né, para não falhar. Pois bem, quando a gente é, quando a gente caminha 2.500 quilômetros, só para falar um pouco assim do meu depoimento pessoal, você acaba ouvindo o corpo diferentemente do que quando você está no seu modo do dia a dia. Você começa a ter mais sutileza nessa escuta, né? Então, isso é muito importante a gente começar a estabelecer essa relação de diálogo, vamos dizer assim, com o nosso corpo, sobretudo durante uma peregrinação. Pois bem, vamos passar para o tópico 2, confiar no processo. É o segundo ponto, confiar no processo. E aqui cabe uma imagem que é japonesa, que eu acho muito bonita, que eu acho que serve de uma maneira excelente para a gente pensar nisso,
que é a imagem do bambu, né? Durante anos, quase nada parece acontecer acima do solo. Se alguém já plantou bambu, às vezes no sítio, ou conhece um pouco, vai ver que é assim, né? Você planta, aí durante anos parece que não acontece nada, né? Enquanto isso, o crescimento ocorre aonde? Nas raízes. É como eu gosto de pensar na preparação, o seu caminho começa antes. É um fundamento que eu pensei quando do ato de construção da metodologia que eu elaborei, entende? Porque se trata de uma metodologia que é relativa ao processo de preparação. E aí, voltando ao bambu, ele cresce por dentro para depois o seu crescimento acompanhar na parte externa. Crescem as raízes e só depois ele dispara acima do solo. Verdade ou não é? Pois bem. É interessante porque se a gente parar para pensar um pouco, a gente vive numa cultura que exige resultados imediatos. E o Caminho de Santiago ensina exatamente o contrário. Ninguém chega a Santiago dando um salto. Quem quer ir rápido vai de moto, vai de carro, vai de ônibus, de avião, enfim. Né? É possível pegar um avião e ir até Santiago. Mas se você quiser fazer da sua ida um processo de transformação pessoal integral, singular, né? Aí a melhor maneira de chegar a Santiago é colocando um pé depois do outro. Então vale lembrar que o próprio verbo peregrinar não pressupõe velocidade, pressupõe continuidade, ok? O processo transforma justamente e precisamente porque é lento, gradual, no seu tempo. É o tempo, como eu já falei aqui em outros momentos, é o tempo do Kairos, não é o tempo do Cronos, do relógio. Certo? O terceiro tópico, confiar nos imprevistos. Isso eu gosto muito. O terceiro ponto a ser tratado aqui em relação à confiança é esse: confiar nos imprevistos. Daí a gente volta em Marcos Aurélio e Epicteto e o conceito de amor fati, que é uma expressão em latim que significa amor ao destino. O que isso quer dizer? É o que eu falei em outra aula sobre o exemplo do Fernandão, o pai da Ana, né? O meu sogro querido. E sempre me disse: a vida não é o que acontece conosco, mas o que eu faço com aquilo que me acontece, né? Isso eu acho isso de uma beleza incrível. Ele conseguiu resumir o estoicismo de uma maneira que é muito interessante. Vou repetir: a vida não é o que acontece conosco, mas o que eu faço com aquilo que me acontece. É uma, entre aspas, aceitação do destino, né? Entre aspas, porque a gente não controla tudo, né? Sabendo que o importante é a sabedoria de lidar com o que está ao nosso alcance. Que é um exemplo que acontece muito no caminho. Por exemplo, você perdeu uma reserva, você pegou chuva, você errou uma seta amarela e andou 3 quilômetros até descobrir que estava errado. Daí teve que voltar mais 3 quilômetros, aumentando em 6 quilômetros a sua jornada naquele dia. Você sentiu dor, por exemplo. Você encontrou alguém inesperado, talvez alguém desagradável, justamente no dia que você queria ficar em silêncio e sem companhia nenhuma, né? Alguns exemplos muito comuns, diga-se de passagem, né? Pois bem, para muitas pessoas isso acaba com o dia. Às vezes, inclusive, interfere em mais de um dia, porque isso pode refletir em outros dias do caminho. Só que, olhando para trás, se confiarmos o suficiente, se a gente entrega na hora que a gente precisa entregar, a gente vai perceber que aquilo que a gente chama de contratempo passa a integrar o sentido da viagem, né? E a gente começa a entender, talvez, se quiser fazer a pergunta, os porquês de cada encontro, de cada imprevisto, né? E começa a confiar neles, né? O caminho ele possui uma pedagogia que eu acho que é muito própria. Muitas vezes ele só revela por algo que nos aconteceu depois que a gente deixa de resistir ao que nos aconteceu e a gente efetivamente abraça o imprevisto. Então, quem for fazer o caminho, anota isso que eu acabei de falar, porque vai voltar aqui, me contactar e me agradecer por ter ouvido isso que eu falei aqui, tá? O quarto,
que eu acho interessantíssimo. Confiar na sinalização. Esse ponto talvez ele seja o mais bonito simbolicamente, o confiar na sinalização. Repara bem, se alguém aqui já fez alguma peregrinação, eu vou chamar a atenção para um aspecto que a maioria passa batido. A Cláudia eu sei que já fez, né? Atenção, porque você vai dizer, ah, isso é óbvio, mas você vai dizer isso é óbvio depois que eu disser, mas a maioria não reflete sobre isso. A seta amarela não diz aonde você vai chegar. Eu vou repetir. A seta amarela não diz aonde você vai chegar. A seta amarela apenas indica o seu próximo movimento. Repara no que isso significa. Ela nunca mostra o caminho de Santiago inteiro. Ela mostra apenas a próxima esquina, a próxima curva, a entrada por uma estrada ou por onde você prosseguir. E essa metáfora é uma metáfora muito poderosa para a vida. Você sabe por quê? Porque, via de regra, as pessoas querem mapas completos. Só que o que geralmente é, a gente recebe é apenas o próximo passo. Meditem sobre isso. A Ana não tinha ouvido a aula, tá de cara aqui. Essa foi boa, né? Essa foi boa. Toma distraído, né? Eu meditei sobre esse negócio aqui. Essa é sapatada. Essa é sapatada. Sério. Eu vou repetir, ó. Via de regra, as pessoas querem os mapas completos, só que o que a gente recebe é apenas o próximo passo. E é interessante isso. De onde é que eu tirei esse negócio? Tem um pensador que se chama Alfred Korzybski, eu não sei nem dizer o nome dele, ele é um polonês que morreu em meados do século passado, ele morreu em 1950, se eu não me engano. E que eu só já ouvi falar nele porque ele desenvolveu uma teoria da semântica, que é uma área que eu trabalho na academia, entendeu? Que diz que uma coisa tem tudo a ver com isso. Olha só o que esse cara fala. O mapa nunca é o território. Olha que bonito. O mapa nunca é o território. O que isso quer dizer? Essa é uma diferença interessantíssima entre mapa e território. Quer dizer que nenhum entendimento sobre o que é o caminho de Santiago substitui a experiência direta de você fazer o caminho, de fato, né? De você peregrinar. Uma coisa é a gente ler um livro de história, outra coisa é viver história. Uma coisa é você ler um livro sobre o amor, outra coisa é você viver o amor, né? Uma coisa é você ler sobre o caminho de Santiago, outra coisa é você peregrinar, certo? Então, o mapa nunca é o território e nunca substitui o território. Então, isso é uma coisa legal da gente pensar. Então, confiemos na sinalização e no que ela traz para a gente, que é só o próximo passo, entre aspas, certo? E o último ponto que eu quero trazer para esse encontro sobre confiança é falar da confiança na vida. Eu acho que a gente fecha bem esse pedacinho aqui. No budismo existe a imagem do praticante, né, atravessando o rio numa jangada. Depois dele atravessar, ele não continua carregando a jangada nas costas, né? A jangada já resolveu o que ele queria, o que ele precisava. E a vida faz isso com a gente. Tem hora que a gente pensa que é bom controlar tudo. No entanto, tem um ponto em que insistir no controle impede a travessia. Pensa nisso. Eu acho que confiar significa reconhecer que nós não somos capazes de enxergar toda a jornada, como no caso da seta amarela. A gente só tem um vislumbre do nosso próximo passo ou do nosso próprio passo. Então, escolher dar o passo é escolher confiar na vida. Porque tem muita gente que não se levanta do sofá e não dá o passo, né? Vocês já repararam nisso? Confiar não é não ter medo. Confiar é entregar controle. Coragem é uma palavra bonita, eu acho,
Por causa disso, os de Cor agem. Cor, coração, você sabe, né? Então, os de Cor agem. Isso é ter coragem. É agir com medo mesmo. É confiar, entregando o controle. Eu vou só contar um caso para encerrar. Um homem no avião e do seu lado uma garotinha. Aí inicia uma turbulência muito grande, né? Muito desagradável. E aí todo mundo muito aflito, né? E a menininha do lado continuava assim, tranquila, desenhando, colorindo, tranquilo. E aí, em determinada hora, o homem não aguentou e perguntou para ela assim: Menina, você não está com medo? E a menina respondeu: O piloto é meu pai. Olha isso que legal, né? Então, eu encerro a nossa aula dizendo que se a gente confiar o suficiente na vida e em Deus, nós também vamos brincar de colorir, mesmo na turbulência. Porque a gente não pode nos esquecer que o piloto é o nosso pai. Beleza? É isso que eu tenho para esse momento aqui. E feliz que o Guinter chegou ali, que é um querido peregrino, que, nossa senhora, está lá meia-noite lá em Barcelona e ele tá junto com a gente aqui. Ele vai gostar de um pedacinho que ele perdeu da aula, e depois eu tenho certeza que ele vai curtir. Mas eu agradeço muito que deu um tempinho para a gente falar agora. Eu acho que confiança é um tópico que é legal e eu busquei pegar esses 5 tópicos assim que eu acho que são bons instigadores para a gente meditar sobre a confiança e tal. E o que eu quero, mais do que trazer respostas, evidentemente, é gerar perguntas interessantes para cada um que está aqui com a gente e para os que também forem chegar posteriormente. Beleza? Se vocês quiserem abrir o microfone e contribuir nesse momento aí, eu vou ficar muito feliz e agradeço a presença de todos vocês. Ô, Paulo, eu esqueci o nome da sua esposa, Paulo. Ela sempre está aqui, eu falo de você e não falo de sua esposa. Eu estou morrendo de vergonha aqui. É a Maria Cristina, a Ana está falando aqui. Ô, Maria Cristina, você desculpa, viu? É porque Não, eu não precisa pedir desculpa, não. É desculpa. porque ele está nas maiorias também, porque não coincide para mim. Eu viajei uns 22 dias a trabalho, fui para os netos, aí não dava para assistir, mas ele está sempre me colocando a par de tudo. Que bom. Eu gosto muito de te ouvir, gosto Bom, muito de. menina, agradeço. Que Eu bom. estava falando com ele que assim, pergunta eu não tenho, porque a minha parte espiritual calha muito com muito do que você fala. Ai, que bom, menina. A minha, a minha, a minha conversão me deu essa graça. Eu recebi assim de Deus uma graça enorme e passei a ter sensibilidade. Então, eu estou muito ansiosa com o caminho. Já assisti tanto vídeo que minha filha fala assim: mãe, vai ter graça para você? Eu falei, vai, que eu quero é vivenciar. E eu fiquei com aquela frase na cabeça: a gente tem que fazer o caminho antes do caminho, né? É. Então, eu estou procurando entender o caminho. Legal. Vê os vídeos Então, dessa preparação que eu acho que você vai gostar, hein? e a gente tem que sentar para estudar o curso, né? Sim, sim. Tem que pegar um final de semana e fazer isso. Mas eu já vi vídeo de caminhada em outubro, em maio, e eu fico passando para ele assim as diferenças. A gente quer fazer em outubro do ano que vem, não desse ano. Aham. Mas tudo que você fala vai de encontro, Vai de encontro, não. Vai ao encontro. vai ao Vai ao encontro. encontro. Vai ao encontro com tudo que eu aprendi através da religião e eu acho muito interessante. E eu torço muito para que Paulo sinta essa mesma coisa, vivencie isso que eu vivencio e a entrega. Você falou da entrega, né? A coragem. Eu aprendi através da minha religião a entrega. Então, quando eu estou muito eu me vejo acelerada, eu paro, eu respiro, porque na religião católica eu aprendi a meditar, Aham. a contemplar e a orar, Isso, que bom. uma coisa ligada na outra. Aí eu paro, me vejo daquele jeito e falei assim, não sou, não preciso ficar assim porque tem quem faça por mim. Eu tenho uma confiança muito grande na providência, demais, demais, e as coisas acontecem a meu favor. Tem tudo a ver com confiar, né?
é sobrenatural, é. Então, para mim, o caminho vai ser assim, outra experiência espiritual enorme. Eu não estou nem preocupada com o físico. Ele fica muito preocupado assim, comigo. É. Comigo, de eu não dar conta, mas eu tenho certeza que eu dou conta, Tem mas eu quero certeza, vivenciar, absoluto. vivenciar o lado espiritual. É. Agora vou só dar um toquezinho aqui. A gente já tem um sinal aqui que falta 10 minutinhos. Eu vou só dar um toquezinho aqui. Não se esquece nunca que o caminho, por mais que vocês vão fazer os dois, o caminho é individual. É individual, Você tem a sim, expectativa do Paulo, sim, talvez perceber as coisas que você vai perceber, ele vai perceber as coisas dele, no dele, tempo é. dele e Eu do fico, jeito dele, e vocês vão somar isso da maneira mais linda para vocês. E é sim, isso, sim, sim. né? E quando eu atingi o ponto que eu quis na minha religião, eu queria assim que todo mundo ao meu redor vivenciasse o que eu estava vivenciando, entendeu? Porque é uma sensação muito boa de liberdade. Isso é bom, né, menino? Entendi. A sensação não existe outra. Eu falo que a primeira vez que eu senti quando desejo a paz de Cristo na missa, eu Sim, senti essa paz. Eu sei como ela é. é. Então é o que eu fico querendo que eles sintam. Eu Aham. sei que vai ser do jeito dele, no tempo dele, mas eu quero muito ver o que vai acontecer conosco, né? Com cada um na individualidade, mas também como casal, porque somos totalmente diferentes. Então, Graças a Deus, um completa o outro. É igual eu e essa somos menina. totalmente diferentes. Então, eu quero muito ver como que vai acontecer isso. Funciona, Cristina. Vai na fé que funciona. A Ana tá Sim, falando. sim, eu acredito que funciona. Porque senão Deus não põe no nosso caminho o Ah, caminho. Não põe. é isso. É, uma amiga minha estava com muita expectativa de fazer o caminho comigo Aham, em abril. sim. E eu fui percebendo que ela, assim, ela estava com... e você já viu os albergues? Você já viu o percurso? Você já viu a passagem? Você já viu? Até que teve uma hora que eu falei assim, nós não vamos juntas. A gente pode caminhar juntas lá. A gente pode se encontrar nos albergues. Mas a gente não vai juntas. Eu tenho 1,58 m, você tem 1,84 m. As suas pernas são gigantes. O seu caminhar, ou você vai atrasar. Caiu sempre na corda. Não, não, não chegou a cair, não, mas Então tá. a gente. E aí ela desistiu. Ai, gente, que E ótimo. aí ela desistiu. Desistiu de ir. Ai, Falou que Não vou não, que deixar ela ele precisa desistir, de não, porque alguém uma certinho. passada dele são duas minhas. Então, é igual vai aqui em ser casa. isso. 58, o Fernando tem 1,87. Aqui em casa é Pois assim. Não dá ruim, não. Dá tudo Um, certo. um vai ter que aprender a andar no ritmo do outro. Um dia eu Ô, acelero, um dia ele Mas acalma. vocês são um casal, né? Oh, eu não tenho essa proposta. Eu quero ir com as minhas pernas. Ponto. é isso mesmo, tá certo. É isso mesmo. É isso, é isso. Mas incentiva ela aí, não fala pra ela não abandonar, não. Vai ser. Não, ela vai. O Ela primeiro vai. caminho que eu fiz, o primeiro Só caminho que que eu ela vai fiz. encontrar alguém que, Aham, que supra tava no a mesmo ritmo. necessidade dela. Eu não tenho Mas condições. às vezes não depende. O primeiro caminho que eu fiz, eu fui com um amigo meu. Dos 30 dias, nós passamos 9 dias separados. A gente nem encontrou. Durante 9 dias, olha Uhum. só, um terço do caminho, a gente não encontrou. Olha que coisa interessante. E Tá? começamos e terminamos junto. E foi incrível para os dois, assim. A gente andou muito junto, a gente andou muito separado e fizemos, entre aspas, o caminho juntos. Apesar de um terço eu nem encontrar com ele, eu não encontrava. Olha que interessante. É isso que Não, acaba ela vai, acontecendo só que mesmo, agora né? ela vai com os irmãos. Ela convidou e parece que eles vão com ela. E eu acho que vai ser muito legal, muito importante. Que legal. Indica para ela a nossa Sim. Já indiquei, para a gente poder ajudar lá de alguma maneira. Bom demais. já indiquei. É. Ô, Guinta, obrigado, cara. Você, meia-noite aí, meia-noite e meia já, e você aparecendo aqui para brindar a gente com sua presença. Muito obrigado, meu irmão.
Não estão não tão escutando você aí. Tô desligado o Boa som. noite a todos. É que eu fui pro samba hoje, eu terminei de trabalhar, fui pro samba, eu tô voltando da festa. Então, como eu voltei da festa de hoje, eu pego. Que legal, que bom, cara. Que bom. Tá tudo E bem por aí? tá tudo bem. Depois que eu voltei, lá no Brasil era mais fácil de acompanhar, né? O horário É, era pois cômodo. Agora, 1 hora na tua frente, se pra ti já é difícil às 11 da noite, meia-noite e meia é. pois é. Eu vou até desacostumar, porque dia 3 eu tô indo pro Brasil, aí vou ver como é que vai ser aí, fazer 19 horas em vez de 23. Vamos Aí vai ver. ser bem mais suave também. É. Bem mais. Quando der, a gente se encontra. É, Para outubro, novembro, alguma. Se der para fazer a geira, fizemos a geira. vamos organizar isso, vamos organizar. Eu até final de setembro estou trabalhando. Voltei a ser socorrista na piscina e estou 4 meses aqui até o final de setembro. Mas outubro, estou pensando, vou ter que ir para o caminho, né? Se eu não for, Vamos se eu fazer, não vamos for para fazer. Portugal, se eu não for para Portugal, eu vou lá para fazer o francês com a Natália. Em outubro eu tenho um grupo de americanos que eu vou acompanhar. Acho que é a partir do de 17 a 22 de outubro, se eu não me engano. Tirando Ah, esse prazo aí, a gente pode organizar. talvez eu faça isso contigo e depois a gente vai da geira. Aí, pronto. Bom demais da conta. Beleza, beleza. Só escutar as tuas reflexões são muito É, profundas. são Que muito bom, que bons. Eu bom. estou sentindo falta de poder ver em vivo, por isso que eu tinha que vir hoje tão oi, entendeu? É isso, Mas, pois é, pois é. Vai ser bom que eu já chegando em Belo Horizonte, já vou combinar de encontrar com Daisy. E dia 6 e 7 a gente vai estar em Brasília, viu, Paulo? 6 e 7 de 7 outubro, de Gui? agosto a gente vai estar em Brasília. Hum. Então vamos combinar um café aí. Um café ou uma Ah, cerveja, o que sei. vocês preferirem. Aí Aqui pelo Rio, não, né? No Rio, não. No Rio, Todo não. não, mundo foge do Rio. Você não vai. você chega aqui dia 6, que horas? Ah, não sei, tem que olhar lá. Depois eu te mando mensagem. Tá, tudo bem. É porque o dia 7 eu vou para Uberlândia. Eu tenho um compromisso profissional em Uberlândia, 7 e 8. É? Ah, então É. pronto. Então, dia 6 já deixa agendado aí. Dia 6 eu vou dar um tempinho, ou pra gente tomar um cafezinho, ou pelo menos ou um shopping. Sim, sim, comer um sim. pão de queijo com um bom mineiro, né? É? É. É isso, é isso. E desde nós vamos estar lá em julho lá, não quero nem saber. Nós vamos ter que fazer um almoço daqueles nós. Eu e Deise já fizemos cada almoço maravilhoso, minha filha, que eu não conto pra vocês, não, viu? Hum, Bom demais. Viu? Comida mineira é bom demais. Nossa, comida mineira não tem igual, não. Tem jeito, não. Isso aí É. é das coisas que eu mais tenho saudade, né? É isso. É isso, valeu. Beleza, pessoal. Ó, muito Bom, obrigado. Vamos que vamos. Agradeço muito de coração aí vocês e espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e vamos para a próxima, né? Isso aí. sim. Um abraço. Delícia, delícia. Obrigado. Obrigada. tem- Tava com Gratidão. saudade, sentia Bom falta demais. desse espaço aqui. Obrigado, Guter. Tamo Um junto, viu? abraço. Beijo para vocês aí. Boa Até noite. quarta que vem. Valeu. Beijo. Boa Tchau. noite. Tchau. Tchau.